Bom, pessoal, bom dia. Então, nós vamos aí ver hoje, tá, problemas de dimensionamento de equipamentos e nós vamos dar aí uma ênfase maior no balanço de massa em regime permanente. Então, a ideia é a gente fazer essa revisão, né, de balanço de massa e depois acoplar, num próximo momento, as equações de balanço de energia, né? Então, como dito antes, né, hoje eu não vou passar tudo aquele material que eu deixei, não, né, lá no campus virtual. É só um resumo daquele material. Então, o ideal é que vocês consultem, né, aquele material mais completo e depois recorram a esse resumo que a gente fará hoje aqui, sendo mais objetivos, né? Então, só relembrando aqueles conceitos que nós vimos na quarta-feira, né, a gente tem aí as correntes de processo, né, e as correntes auxiliares, quando nós temos aí alguma operação unitária de processamento de alimentos, né, ou da indústria em geral. E nós podemos dividir nossos problemas, né, em variáveis conhecidas, né, são aquelas que a gente conhece os valores, né, em metas de projeto, né? Então pode ser aí uma composição de uma corrente, né? Uma fração mássica que eu quero obter depois de um processamento, tá? Pode ser uma temperatura desse alimento, tá? Essas metas de projeto também, elas costumam estar presentes, né, nas condições de saída das correntes auxiliares, né? Por exemplo, se eu tenho um vapor, né, eu posso projetar que ele saia, né, a uma temperatura aí de saturação, por exemplo, tá? E eu vou ter também aí que calcular algumas variáveis, né? Obviamente eu não vou conhecer tudo, né? Se eu tenho um processamento aí, eu vou ter algumas incógnitas, tá? Como nós falamos, né? Nós utilizamos aí o W, né, como vazão mássica, tá? E pode ter algum problema aí que a gente tenha vazão volumétrica, né? A vazão volumétrica é o padrão usual, aí a gente utilizar o Q, né? O Q maiúsculo, tá? Então, esse W se refere mais mesmo a problemas se a gente está trabalhando com uma vazão mássica, tá? Então, nós temos aí, né, um conjunto de informações relevantes, né, que formados aí pelas condições conhecidas, pelas metas de projeto e de operação, né, que variam de acordo com o problema que nos é apresentado, né? Então, nós temos aí, como condições conhecidas, algumas condições de corrente, né, especialmente de entrada, e essas condições têm que ser conhecidas, né, para a gente conseguir fazer o dimensionamento. Então, para a gente saber isso, a gente tem que ter de antemão, né, qual que é a produção desejada para aquele equipamento, né, aquele processo que nós estamos projetando, ou qual que é a alimentação disponível, né? Então, a gente tem que ter alguma forma, algum modo, né, de começar os nossos cálculos. Então, ou a gente fixa, né, quanto nós queremos produzir daquele alimento, né? Ou quanto nós temos de matéria-prima disponível. Então, a gente está fixando aí qual será a nossa alimentação, né? Além disso, as condições, né, em que se encontram essa alimentação, as utilidades, né, e os insumos disponíveis no local onde será montado o processo. Então, qual que é, por exemplo, a pressão de vapor que vem da caldeira, né? Qual que é a temperatura da água quente que eu vou utilizar no pasteurizador? Tudo isso, né, a gente chama aí de condições conhecidas. E a gente tem outro grupo de variáveis, que são as metas de projeto e de operação, né? São valores que a gente impõe
algumas condições de saída, ou de alguns equipamentos, né? Em decorrência do quê? De especificações de ordem técnica ou de restrições ambientais, né? Então, eu posso ter um processo, né, em que eu tenho que impor que a quantidade máxima de um certo rejeito, né, é X, devido aí a restrições ambientais. Ou eu tenho um processo que pode operar, no máximo, a uma temperatura aí de 60 graus Celsius. Então, tudo isso é uma meta de projeto que eu imponho a um determinado processo, tá? E aí, então, como eu falei para vocês na quarta-feira, a gente faz o balanço de informação, né? Que primeiro a gente reconhece o processo, né? Então, a gente faz a questão aí do fluxograma. Depois a gente faz aí o modelo matemático, né? Coloca as equações de balanço de massa, balanço de energia, equações de dimensionamento, equações de restrição, coleta alguns dados, né? Então a gente aí, por exemplo, a gente sabe que a gente tem na alimentação água a 40 graus Celsius. A gente tem que fazer o quê? Saber qual que é o Rho e a massa específica da água a essa temperatura, por exemplo, tá? A gente vai no fluxograma e identifica quais são as variáveis conhecidas, né? E as metas de projeto, tá? E aí, então, a gente tem aí um problema de processar essas informações, né? Fazer um balanço de informação, tá? Então, o intuito da gente fazer esse balanço de informação é a gente processar essas informações com o mínimo de esforço, né? Quer seja ele esforço de cálculos manuais ou esforço computacional. E aí, então, a gente faz o que a gente chama de balanço de informação, né? Consiste, pessoal, em gente calcular os graus de liberdade de um problema, né? Então, a gente vai identificar se esse problema é consistente ou não, se ele está bem formulado ou não, se é possível resolver esse problema ou se ele foi formulado de uma forma tal que ele não tem solução. Vocês já devem ter encontrado na vida de vocês aí, né, em outras disciplinas, né, problemas que, às vezes, né, faltou algum dado e vocês não conseguem resolver, né? Então, ele foi mal formulado, ele não é passível de solução, ou ele tem múltiplas soluções. Então, isso às vezes acontece, tá? A gente tem que evitar isso. Então, antes de a gente começar a resolver um problema, a gente tem que saber, né, se ele tem solução. Porque às vezes a gente gasta horas num problema e a gente vai verificar depois que ele é impossível de resolver. Por isso que é importante calcular aí os graus de liberdade. Tá? É o conceito que veremos hoje. Uma coisa importante é que nesse balanço de informação, né, que a gente calcula quais são as variáveis conhecidas, essas coisas assim, né, aquelas grandezas, né, de, por exemplo, massa específica, viscosidade de um fluido, não entram nesse cálculo do balanço de informação, tá? Eles são utilizados para alguns cálculos, mas não são variáveis, né? São, são constantes, né? A massa específica para aquela temperatura é uma constante. Então, os parâmetros físicos e os coeficientes térmicos, que são tabelados, né? Eles não entram no cálculo dos graus de liberdade, tá? Quando nós estamos dimensionando um equipamento, tá? O grau de liberdade vai ser igual a zero. A gente vai ter uma solução única, tá? E a mesma coisa os de simulação, porque o de simulação não tem metas de projeto, tá? Então, na verdade, eu falei errado, né? O dimensionamento, a gente pode ter grau de liberdade, tá? Já os de dimensionamento, não. Os de simulação, não. Os de simulação são sempre com grau de liberdade igual a zero, tá?
Então, o dimensionamento pode ter grau de liberdade maior que zero, os de simulação, não. Nós vamos trabalhar com os dois ao longo aí desse bimestre. Tá? Então, como é que eu faço esse cálculo, né, do graus de liberdade, que eu vou chamar de G, tá? Eu pego o número total de variáveis que eu tenho no meu problema, tá? E subtraio o número de variáveis que eu sei o valor, o número de variáveis especificadas. Então, pessoal, naquele fluxograma nosso, a gente faz, né, o fluxograma, coloca todos os equipamentos presentes no processo, né? E a gente vai colocando asterisco em todas as variáveis, a gente sabe o valor, né? As variáveis especificadas, que podem ser tanto as variáveis conhecidas, quanto as metas de projeto, tá? Então, eu vejo lá no meu fluxograma quais são as variáveis especificadas, então eu tenho número total de variáveis, menos o número de variáveis especificadas, menos o número de equações independentes, tá? Que eu obtenho essas equações independentes das equações advindas, né? Do balanço de massa, do balanço de energia, das equações de dimensionamento, tá? E faço esse cálculo, tá? Para obter os graus de liberdade do meu problema, tá? Então, eu até coloquei aqui aquele exemplo, né, da quarta-feira passada, que é aquele cálculo do leito fluidizado, para mostrar para vocês, né? É importante, pessoal, que a gente tem que saber aqui, né, que são equações independentes, tá? Qual que é esse conceito de equações independentes? Eu peguei o exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Naquele exemplo do leito fluidizado, tá? Vamos desconsiderar aqui a variável W4 e W5, né, que são variáveis que não variam aqui, né? Então, a gente nem precisa saber qual é o valor dessas variáveis, né? Vamos nos ater a essas variáveis que a gente fez o balanço de massa, né, na quarta-feira. Balanço de massa global, né? W1, W2 mais W3. E aí, a gente pode fazer o balanço de massa para cada um dos componentes. Nós temos dois componentes, né, nas correntes, água e sólidos. Então, eu posso fazer o balanço de massa para água e o balanço de massa para sólidos, tá? Aí, para vocês participarem um pouco, né? Essas três equações, elas são equações independentes? Vocês entenderam a pergunta aí? Então, relembrando, pessoal, eu fiz o balanço de massa, tá? E obtive três equações, né? A equação para o balanço de massa global, o balanço de massa para o componente 1, o balanço de massa para o componente 2. Nesse caso aí eu tenho dois componentes, então eu tenho uma equação para cada componente, tá? De balanço de massa. A pergunta é, essas três equações, elas são três equações independentes? Ou não? O que vocês acham? Podem chutar, pessoal. São ou não são? Eu acho que não. Por quê? Você acha que não? Não Porque, porque o que acontece, tá? Se eu somar a equação do balanço de massa de sólidos
com balanço de massa de água, eu obtenho a equação do balanço de massa global. Vocês concordam? Sim. Então, por isso, tá? Então, dessas 3 equações aí, eu tenho equações independentes, tá? Então, o que acontece nos nossos exercícios, né? Quando eu tenho, no caso de 2 componentes, eu tenho 3 equações, né? Uma de balanço de massa global, uma de balanço de massa do componente 1, outra do balanço de massa do componente 2. Para fazer meus cálculos de grau de liberdade, eu vou ter só 2 equações independentes, tá? Por quê? Eu posso pegar a balanço de massa global e o balanço de massa da água, como a gente fez no exercício, tá? Elas são 2 equações independentes, tá? Se eu somar uma com a outra, eu não vou obter a equação de sólidos, tá? Ou posso pegar global e sólidos, também são um conjunto de 2 equações independentes, ou ignoro o balanço de massa global e pego só do componente 1 e do componente 2, tá? Então, das 3 equações que eu tenho aí, eu tenho 2 equações independentes, tá? Se eu tivesse 3 componentes, eu teria balanço de massa global, do componente 1, do componente 2 e do componente 3. Dessas 4, mesma coisa, tá? Eu teria apenas 3 equações independentes, porque eu ia ignorar, por exemplo, a equação do balanço de massa global. Ok? Tá claro aí? Esse conceito de equação independente? Uhum, agora sim. Ok? Então vamos dar sequência. Então, tá? Eu faço esse balanço de informação com essa ressalva, tá, pessoal? Que a gente vai utilizar equações independentes. Se eu fizer o cálculo e eu chegar à conclusão que meu grau de liberdade é menor que 0, isso quer dizer o quê? Que o meu sistema é inconsistente, tá? Ele não tem solução. Eu amarrei tanto o meu problema, eu pus tantas variáveis aí, tantas metas de projeto, tantas condições conhecidas, que simplesmente eu não consigo resolver, tá? Ele foi mal formulado. Então, ele não tem solução. Se eu calcular o grau de liberdade der igual a 0, é o padrão, né, pessoal? Quando a gente faz uma prova, geralmente a gente faz o quê? A gente coloca lá uma série de informações para vocês chegarem em apenas uma solução, né? É que chama de problema fechado. Ele tem uma solução única. Ou você chega naquela solução, ou não chega, né? Se você chegar em outro resultado, você errou aquele problema, né? Então, ele tem apenas uma solução, a gente chama de sistema consistente e determinado. É o padrão das provas que a gente tem, né, para concurso, para provas das disciplinas. É um sistema de grau de liberdade igual a 0. Já, se eu fizer o cálculo e obtiver um grau de liberdade maior que 0, quer dizer que o meu sistema é consistente, só que ele é indeterminado, ou seja, ele tem uma infinidade de soluções, tá? Quer dizer, por exemplo, que eu chego numa solução, a Janaína chega em outra, tá? A Maria Alice chega em outra, todos estão certos, mas todos estão certos, né? Por quê? Porque eu tenho uma infinidade de soluções. Meu sistema é consistente e é indeterminado. Indeterminado. Ele tem grau de liberdade maior que 0, tá? Pessoal, se eu falo que o meu problema tem, por exemplo, um grau de liberdade igual a 1, isso quer dizer o quê? Que se eu determinar um valor para uma variável, ele passa de indeterminado para uma solução única, porque eu tenho g igual a 1. Eu tenho uma variável que eu preciso determinar para chegar numa solução única, tá? Então, a gente vai depois reforçar esse conceito aí de graus de liberdade, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tá? Esse processo de separação, né? Eu tenho uma vazão de alimentação F aqui, com essas composições, e eu separo em 2 correntes, tá? A corrente V
e a corrente L. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 9 variáveis, né? 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, né? E eu vou ter, na verdade, aí, dessas 6 equações que eu consigo montar, né? Por exemplo, aqui, pro componente, essa aqui é o balanço de massa para o componente 1, essa aqui, balanço de massa para o componente 2. Aqui nós temos as equações de restrição, né? Se eu tenho um sistema binário, as frações mássicas têm que ser igual a 1, tá? Então, eu tenho aqui, né, na corrente 1, na corrente 2 e na corrente 3, e aqui o balanço de massa global, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, o que acontece, né? Dessas 6 equações, nós temos 5 equações independentes, tá? Então, a equação 6, pessoal, ela é uma equação supérflua, tá? É uma equação que eu posso usar depois para conferir se eu fiz tudo certo. Se eu somar F com V com L, eu vou obter, né, aqui a minha balança de massa global. Então, ela é usada o quê? Para conferir se eu fiz tudo certo. Então, nesse caso, eu tenho 5 equações independentes, tá? Então, pessoal, como regra, o balanço de massa global, a gente pode utilizá-lo apenas como uma equação supérflua, tá? Para conferir depois os resultados. Mas ela não vai entrar aí no meu cálculo de equações independentes, tá? Porque se eu somar, né, as equações 1 e 2 e usar 3, 4 e 5, eu vou chegar na equação 6. Então, ela não é uma equação independente, para esse caso aí. Então, nesse exemplo, tá? Vamos supor que nós temos aí essas duas variáveis conhecidas, tá? x4 e x5. Essas duas metas de projeto, x6 e x7. Aqui, pessoal, essa simbologia aqui são as 3 equações independentes que eu tenho, tá? E aqui eu saio com a corrente 1, 2 e 3. Então, nesse caso, eu tenho 7 variáveis, tá? Totais. x1 até x7. Eu tenho 4 variáveis especificadas, né? 2 condições conhecidas, x4 e x5, e 2 metas de projeto, x6 e x7. Então, são 4, né? Porque eu somo essas duas, dá 4. Então, para calcular o grau de liberdade, o que eu faço? 7 variáveis, tá? Menos 4 especificadas, menos 3 equações independentes. Então, nesse caso, meu sistema tem apenas uma solução, tá? Nesse 2, agora, x7 não é um valor especificado, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu tenho as mesmas 7 variáveis, as mesmas 3 equações independentes, só que agora eu tenho o quê? Uma meta de projeto a menos, tá? Então, eu tenho 7 menos 3 menos 3. Vai ser um grau de liberdade igual a 1. Então, pessoal, eu tenho o quê? Mais incógnitas do que equações. Então, eu tenho um sistema consistente indeterminado, tá? Ou seja, ele é possível de solução desde que eu faça o quê? Desde que eu atribua um valor para uma dessas incógnitas, ok? Por isso que o G é igual a 1. Então, pessoal, nesse caso, alguma dúvida? Eu tenho. Tem como você voltar no slide anterior? É esse aqui, né? Isso. Eu fiquei um pouco confusa com relação a essas variáveis especificadas. Ela seria a somatória do C mais o E mais o M? Eu fiquei com um pouco de dúvida. Tem como você repetir?
As variáveis especificadas são as variáveis que eu sei o valor, tá? As variáveis conhecidas. Essas variáveis especificadas, elas são de dois tipos, tá? As condições conhecidas e as metas de projeto. Na verdade, o que acontece? O E é C mais M, tá? Ficou claro agora? Sim, agora sim, Alexandre. O E é C mais M, tá? Então, pessoal, se a gente pensar na disciplina de projetos, alguns de vocês devem estar fazendo, alguns já fizeram, o que acontece lá na disciplina de projetos? Você já deve ter passado por isso, né? Quando eu estou projetando uma indústria, eu tenho o quê? Eu tenho uma infinidade de graus de liberdade, né? Vocês devem lembrar lá que vocês tinham que definir, por exemplo, eu quero produzir, vamos dizer, eu quero produzir cerveja, tá? Mas como que eu começo a projetar a minha fábrica? Eu tenho que definir, por exemplo, quanto que vai entrar de água para eu produzir cerveja por hora, né? Por exemplo, no equipamento. Quem que define isso, pessoal? É o projetista. E o que acontece quando a gente está projetando alguma coisa? A gente tem vários graus de liberdade. Se eu tenho um grau de liberdade de 10, por exemplo, tem que fazer o quê? Definir valores para 10 variáveis. O que acontece em projeto, por exemplo, né? Eu parto de uma infinidade de graus de liberdade e vou diminuindo essa liberdade, né? Até eu conseguir calcular tudo, quando o meu grau de liberdade for igual a zero, e eu consigo dimensionar aí os equipamentos, tá? Então, como é que eu vou tirando essa liberdade, esses graus de liberdade? Definindo valores, por exemplo, né? Para uma alimentação, uma condição conhecida, eu vou fixar uma alimentação, ou uma meta de projeto. Eu quero produzir 100 litros por minuto de cerveja, por exemplo. Essa é uma meta de projeto que eu vou definir, tá? E vou aí diminuindo os graus de liberdade do meu problema, ok? Então, sempre que eu tenho graus de liberdade, tá? Eu vou ter a possibilidade de atribuir valor para uma incógnita. Então, se eu tenho, por exemplo, grau de liberdade igual a 1, eu posso determinar aí, por exemplo, tá? Um valor para x7. A partir do momento que eu atribuo o valor para x7, ela passa a ser uma meta, um valor conhecido já, né? Ele passa para esse lado. Então, meu g agora vai ser igual a 0. E aí, então, eu vou ter uma solução. Só que, pessoal, por exemplo, né? Eu atribuo um valor específico para x7. E vou obter uma solução, certo? Para aquele valor de x7. Só que algum de vocês pode atribuir outro valor para x7. A minha solução está certa, a solução de vocês também está. Só que aí o que acontece? Eu posso obter uma solução ótima, né? Com algum parâmetro de escolha, por exemplo. Eu quero a solução para o máximo de lucro possível. Qual seria a melhor valor atribuído para x7, né? Então, eu tenho um problema aí de otimização, né? Eu posso encontrar a solução ótima, tá? Para um x7 atribuído de m, eu tenho esse lucro. Para esse x7 atribuído no valor p, eu tenho esse lucro. Por um m, eu vou ter esse lucro. Por um o, esse lucro aqui. E esse lucro aqui, assim, de forma sucessiva. Então, eu posso ter um parâmetro de otimização aí, por exemplo, o lucro máximo, para atribuir esse valor quando eu estiver projetando a minha indústria. Mas, essa questão de otimização, a gente vai ver aí mais para frente ainda, nos próximos roteiros, tá? Mas, fique com essa ideia na cabeça. Quando eu tenho um grau de liberdade, eu posso encontrar aí uma solução ótima, né? Quem está projetando a indústria pode otimizar essa solução, ok? E um exemplo 3, pessoal, o que aconteceu nesse problema aí, tá? Eu tenho 7 variáveis no total, né? E eu tenho
duas condições conhecidas e 3 metas de projeto, com as mesmas 3 equações independentes. Vou calcular o grau de liberdade, o que eu descubro? Que eu tenho 5 variáveis especificadas, né? 2 conhecidas mais 3 metas, somo as duas, eu tenho 5 especificadas. Então, eu tenho 7 menos 5 menos 3. O que acontece? Eu tenho um grau de liberdade negativo, menos 1. O que aconteceu aí, pessoal? Eu amarrei tanto o meu problema, eu coloquei tantas metas para esse problema aí, tantas condições conhecidas, que não dá para resolver, tá? Ele é inconsistente. É aquele problema que a gente faz, às vezes, em alguma prova que foi mal feita, que eu quebro a cabeça, fico horas ali para resolver, chego no final e descubro que ele não tem solução, tá? Então, por isso que é importante sempre a gente calcular os graus de liberdade. Porque se chegar nessa situação de G negativo, ele foi mal formulado e não vai ter solução nenhuma. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai chegar a nenhum resultado, tá? Já se ele for G igual a zero, eu vou ter uma solução única, e se for uma solução, um G maior que zero, eu vou ter múltiplas soluções, tá? Então, é isso que eu queria, resumido, falar para vocês, daquele PowerPoint que foi deixado para vocês lerem, tá? É bem resumido mesmo. E para a gente fixar isso aí, nós vamos fazer aí mais 2 exemplos, tá? Mas antes eu queria saber se ficou alguma dúvida sobre o que foi apresentado já. Tá tranquilo? Podemos seguir? Ô, Alexandre, em cada exemplo desse que você deu, você colocou um tipo de gráfico, de consistente, paralelas. Eu não entendi a relação entre eles e o meu sistema ser inconsistente ou ele ter múltiplas soluções, sabe? Não, aqui foi mais para exemplificar matematicamente mesmo, acho que aparece no resumo, né? Deixa eu ver onde que está isso. Você fala desse gráfico aqui, né? Isso, Tá? esses mesmo. O que ele quer exemplificar aqui, tá? Esse G menor que zero é similar a um sistema que a gente tem 2 equações paralelas. Tá? Elas nunca vão se encontrar, tá? Então, você não vai ter uma solução, tá? Você vai ter as equações aí paralelas, tá? As retas paralelas, né? Para um sistema de grau de liberdade zero, você tem uma solução única, tá? Então, esse é o similar, né, matematicamente, a um sistema consistente e determinado, tá? E esse aqui já é das infinidades de soluções. A gente tem retas coincidentes aqui, tá? A gente tem soluções corretas, só que cada um vai ter uma solução. Então, eu vou ter uma solução, você vai ter outra, tá? Não está errado, tá? Mas a gente tem uma infinidade de soluções. Digamos que é apenas aí uma comparação, tá, com um sistema de equações de 2 retas, tá? Assim, não tem muita, digamos assim, não vai ter um efeito prático para a gente não vai utilizar essas retas para nada, tá? Entendi. Obrigada. Pessoal, tranquilo? Podemos seguir? Então, aí quem tiver com a caneta e o papel na mão aí, né, a gente pode fazer esse exercício aí de forma conjunta, tá? Eu acho que lá no PowerPoint eu só deixei o enunciado, né, e aqui a gente vai deixar para vocês um pouco mais mastigada, tá? A solução desses exercícios. Então, pessoal, aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui um processo de extração, tá? Em que a gente quer saber quanto de benzina nós vamos colocar no extrator para enriquecer uma solução de ácido benzoico, tá? Com concentração inicial
de 2%. Tá? Então, eu tenho uma solução de ácido benzoico com 2%, tá? De ácido benzoico. E eu quero concentrar essa solução, tá? Adicionando benzeno nesse equipamento, nesse extrator, tá? Então, aqui é uma extração líquido-líquido, né? Em que eu tenho aí as correntes, né? Do ácido benzoico e do solvente, que é o benzeno, tá? E aí, então, eu vou ter essa extração e vai sair duas correntes, né? Uma corrente de extrato, que é a corrente rica, né? No ácido benzoico, que eu quero extrair, e o rafinado, que é a corrente pobre. Vocês devem ter visto esse conceito, né? Em operações 3, ou verão ainda, né? Em operações 3, né? Quando a gente faz uma extração líquido-líquido, tá? E a gente sabe que a concentração de ácido benzoico na corrente pobre, né, é 1%. E vamos considerar, pessoal, essa constante de equilíbrio líquido-líquido, né, a gente chama de K, igual a 4. Né? Então, vamos montar primeiro esse fluxograma. Imagina que a gente tem um tanque, tá? Um tanque de extração, tá? Em que está entrando uma corrente de ácido benzoico e uma corrente de benzeno. Então, são duas correntes de entrada, tá? A corrente 1 é a corrente de ácido benzoico e a corrente 2 é a corrente de benzeno. A gente faz a extração e saem duas correntes. Uma corrente é o extrato e uma corrente é o rafinado, tá? Então, colocando aqui para vocês, né, como que a gente monta esse problema, pessoal. Nós temos aí, aqui pode ser um equipamento só, tá? Não precisa ser essa separação, não. Imagina que a gente coloca aqui no fluxograma nosso, né? A gente tem um tanque, colocamos a corrente 1, que é a corrente de ácido benzoico, tá? A corrente 2 é a corrente de benzeno, que é o nosso solvente. A corrente 3, que sai desse tanque, é o extrato, e a corrente 4 é o rafinado, tá? Então, pessoal, nós temos aí, né? Nesse exercício, nós vamos ter 3 componentes, tá? Não vão ser mais 2. Nós temos o quê? O ácido benzoico. Como ele é um ácido pobre, né? Ele tem aí 2% de ácido benzoico. O que acontece, pessoal? O resto é o quê? O resto é água, tá? Então, na corrente 1, nós temos o quê? Olha, o componente 1, eu chamei de ácido benzoico. O componente 2, eu chamei de benzeno. E o componente 3, eu chamei de água, tá? Então, vamos lá. Concordam que essa aqui é a equação máxima do ácido benzoico, tá? Eu chamei de W1. Ele tem, como 1 é ácido benzoico, ele tem 2% de ácido benzoico, 0,02. Então, é X, a fração máxima de ácido benzoico na corrente 1. Só que além de ácido benzoico, pessoal, eu vou ter o quê? O resto é água. Então, aqui eu chamei, ó, F1 é quem? É a corrente, é a vazão parcial mássica de ácido benzoico na corrente 1. E F31 é quem? É a vazão parcial mássica do componente água na corrente 1. Então, a água é 3, tá? Então, aqui é quanto eu tenho de água na corrente 1. Tá claro aí a anotação que a gente usou? Tá sim. Tá? W2 é o solvente, pessoal, é o benzeno. Qual que é a minha hipótese? Que o benzeno é 100% puro. Então, nessa corrente 2, eu não tenho F, não tenho X. Por quê? Porque é 100% benzeno, tá?
Ok? Na corrente 4, vamos começar pela 3, né? A corrente 3 é o quê, pessoal? O benzeno extraiu, tá? Extraiu o ácido benzoico da água, tá? Então, na corrente 3, o que acontece? Eu tenho apenas, o benzeno pegou e tirou, né, o ácido benzoico. Então, na corrente 3, eu tenho apenas quem? O componente 1, que é o ácido benzoico que foi extraído, aqui é a corrente rica, né? E eu tenho o solvente que extraiu esse ácido benzoico. Então, eu tenho a corrente relativa ao ácido benzoico e a corrente relativa ao benzeno, tá? E eu tenho aqui uma fração mássica, né, de ácido benzoico na corrente 3, tá? Que é o que eu quero saber. Então, aqui na corrente 3 não tem água. Por quê? Porque o benzeno extraiu, tá? O ácido benzoico. Só que essa extração não é 100%. O que acontece, então? Na corrente 4, que é a corrente pobre, o rafinado, eu tenho ácido benzoico, que não foi totalmente extraído, e a água, tá? E eu sei que essa corrente pobre de rafinado, pelo enunciado, ela tem 1% de ácido benzoico, tá? E ele pede para a gente descobrir quanto tem de ácido benzoico na corrente do extrato. Ok? Tá claro aí o fluxograma e as variáveis? Tá sim. Então, pessoal, vamos fazer o balanço de informação? Para isso, a gente tem que fazer as equações de balanço de massa. Então, vamos começar pelo balanço de massa global. Olha, W1 mais W2, ok? O que está entrando é igual ao que está saindo. Então, W1 mais W2, menos W3 menos W4 é igual a zero. Ou seja, W1 mais W2 é igual a W3 mais W4. Tranquilo, né? Esse é o balanço de massa global. Vamos fazer o balanço de massa para o ácido benzoico. Tá? Olha, onde que entra ácido benzoico? Só na corrente F11, ok? F11 sai aonde? Na corrente 3 e na corrente 4. Então, F11 é igual a F13 mais F14. Esse é o balanço de massa para o ácido benzoico. Balanço de massa para a água. Olha, toda a água que entra aqui, ela sai apenas na corrente 4. Então, F31 é igual a F34. Por quê? Não tem água nem no solvente, nem na corrente 3. Ok? Então, esse aqui é F31. Tudo que entra na corrente 1 sai na corrente 4. Isso para água. Balanço de massa para o benzeno. Onde que o benzeno entra? Apenas na corrente 2. W2. Onde que ele sai? Apenas na corrente 3, que é o F23. Então, W2 é igual a F23. Tranquilo o balanço de massa para os componentes aí? Alguma dúvida? Por enquanto, não, Alexandre. Até agora tá dando para compreender. Ok, beleza. Então, pessoal, além disso, nós temos o quê? Nós temos as equações, como a gente fez o modelo tudo em cima dos Fs, tá? Das vazões parciais, nós vamos fazer agora... Antes disso, vamos fazer balanço de massa com relação à constante de equilíbrio, tá? Isso aqui é uma equação de restrição, porque a gente tem a restrição do equilíbrio líquido-líquido, tá? Então, por definição aqui, x13, tá? É igual a constante de equilíbrio vezes x14, tá? É a relação de equilíbrio aí entre o que sai do ácido benzoico no extrato
e no rafinado, tá? Então, x13 é igual a K, x14. Lembrando que o K para a gente, né, é igual a 4, dado no enunciado, tá? Ou seja, sai muito mais, né? Sai 4 vezes mais na corrente 3 do que na corrente 4, tá? Essa a tradução aí. É uma equação de restrição. Aqui, pessoal, a equação 6, 7 e 8 são apenas equações que vão definir para a gente como que é formado cada uma das correntes, tá? Eu sei o quê? Que W1 é a somatória de quanto eu tenho de ácido benzoico e quanto eu tenho de água. Eu sei que W3 é a somatória de quanto eu tenho de ácido benzoico, quanto eu tenho de benzeno. E eu sei que W4 é quanto eu tenho de ácido benzoico e quanto eu tenho de água. São essas 3 equações, tá? Que definem aí W1, W3 e W4. W2 não aparece porque, obviamente, né, ele não tem F aqui. Ele não tem outro componente além de benzeno, tá? E as equações 9, 10 e 11, pessoal, são as equações que definem, é a definição clássica, né, de fração mássica. O que é fração mássica? Do componente 1, por exemplo, tá? É quanto tem de componente 1 na corrente 1, dividido pelo total da corrente, tá? Mesma coisa, x13, mesma coisa, x14. São definições matemáticas, né? Para eu calcular x11, x13 e x14, tá? Então, pessoal, eu tenho essas 11 equações aí, tá? Só que dessas 11, pessoal, só 10, como a gente falou antes, né, são equações independentes, tá? Por quê? Como eu tinha falado, né, geralmente a gente descarta, né, a equação do balanço de massa global. Por quê? Se eu fizer uma manipulação aqui nessas equações, eu consigo, né, chegar na equação de massa global. Então, das 11 equações que a gente conseguiu elencar nesse exercício, apenas 10 são equações independentes, tá? Então, pelo enunciado, pessoal, se eu somar aqui, ó, pelo fluxograma, né, quantas variáveis eu tenho? Eu vou ter 4 aqui, aqui mais uma 5, mais 4, 9, mais 4, 13. Tranquilo? Então, eu tenho 13 variáveis, tá? Eu tenho 10 equações independentes, ok? E aqui, pessoal, as variáveis especificadas estão em vermelho, tá? Eu só sei x11, que é 2%, e x14, que é a minha condição conhecida no rafinado, que é 1% de ácido benzoico na corrente 4. Então, eu só tenho 2 variáveis especificadas, ok? Lembrando, né, pessoal, que nesse cálculo aí de variáveis especificadas, né, de grau de liberdade, o K não entra, porque o K é um parâmetro, tá? Conhecido, é uma constante do equilíbrio líquido-líquido, por isso que o K não entra no cálculo, tá? Nem das variáveis totais, nem das variáveis muito menos especificadas. Então, nesse caso, eu tenho 2 variáveis especificadas. Se eu fizer o cálculo, né, 13 menos 10 menos 2, o que vai acontecer? Eu vou ter o grau de liberdade igual a 1. Compreenderam? Deu para entender? Alexandre, você pode explicar o N de novo? É o número de equações independentes? É o número de equações independentes, que são essas 10. Essas 10, porque eu desconsidero o balanço de massa global. Então, pessoal, 13, número de variáveis total, contando aqui dá 13, tá? N, número de equações independentes, que são 10. E,
As especificadas aqui, no caso, estão em vermelho, tá? Mas certo seria colocar um asterisco aqui, tá? Mas tá diferenciado aí, né? Tá? Então, eu tenho aqui essas duas especificadas, com asterisco, tá? Ou em vermelho. Então, eu tenho um grau de liberdade igual a 1. A pergunta é, eu consigo resolver esse exercício? Quando o grau de liberdade ele é igual a 1, quer dizer que só tem uma solução. Não. Consegue resolver, mas você não vai chegar numa solução só, não. É isso aí, tá? Não sei quem falou antes, quem falou depois, mas assim, esse G igual a 1 cai naquele sistema o quê, pessoal? Que o G é maior que 0, ele é consistente, tá? Só que ele tem uma infinidade de soluções. Como é que eu faço para resolver esse exercício? Pessoal, se o G fosse igual a 2, eu teria que atribuir valores para duas variáveis. Se o G for igual a 3, para 3. Isso que quer dizer grau de liberdade, tá? Como nesse caso o G é igual a 1, para eu ter uma solução única de todos nós aqui, presentes nessa aula, o que eu faço, pessoal? Eu atribuo o valor para uma variável, tá? E se esse valor atribuído for igual de todos nós, a solução de todos nós vai ser única. Deu para entender? Mas e como que eu defino a variável que eu vou atribuir? Então, aí o que acontece, tá? Algumas variáveis eu posso atribuir para qualquer variável, tá? Mas, por exemplo, eu posso falar, eu vou colocar 400 quilos por hora de solvente aqui. Se eu atribuir para W2, aí o G vai ficar 0, tá? E aí eu consigo uma solução para W2 igual a 400, por exemplo. Mas o que é o mais comum que a gente faz em projetos? Né? Ou a gente define uma quantidade que a gente quer obter de extrato, não é? Ah, eu quero produzir, por exemplo, 400 quilos por minuto de cerveja, por exemplo. Então, eu defino aqui esse W3. Mas o mais comum é a gente começar do começo, né, pessoal? Ah, eu tenho, por exemplo, uma alimentação X que eu quero extrair desse ácido aqui, né? Desse ácido benzóico, né? Então, o mais comum é você definir ou uma vazão de entrada, nesse caso aqui, né? Ou uma vazão de saída. Nesse caso, vamos atribuir para vocês chegarem ao mesmo resultado, pessoal, um valor de entrada de, por exemplo, 100 kg por hora. Então, atribuir um valor para W1. Então, agora, W1 passa a ser o quê? Um valor, uma variável especificada. É uma condição conhecida. Eu vou entrar com 100 kg por hora desse ácido benzóico, tá? E aí o que acontece? Meu E agora passa a ser 3, porque W1 é conhecido. Meu G passa a ser 0. E eu vou ter uma solução única para todos nós. Relembrando, né? Se o G fosse 2, eu teria que fazer o quê? Atribuir um valor para W1 e um para W2, por exemplo. Se o G fosse igual a 3, para 3 variáveis, para 4, para 4. Entenderam? Assim. Ok? Ficou claro? Tá então. Então, pessoal, agora é só fazer o quê? É só jogar esse 100 aqui e começar a fazer um monte de cálculos matemáticos aí, vocês vão chegar na solução, tá? Então, fica aí, como se não bastasse, se não tivesse pouca coisa para fazer, né? Mais uma lição de casa aí, resolver esse exercício, ok? Mas a lógica é essa. Toda vez que, por exemplo, você fornecer um problema igual esse, a gente tem que fazer todo esse balanço de massa, todas as possíveis equações desse modelo matemático. Porque senão a gente não vai conseguir saber o N.
Exatamente. Exatamente. Aí, quem está falando? Janaína. Aí, Janaína, o que acontece? Na verdade, essa prática deveria ser comum em qualquer exercício, tá? Às vezes a gente faz isso inconscientemente e tal, mas se vocês calcularem sempre o grau de liberdade de qualquer exercício de engenharia, tá? Seria uma boa prática, porque vocês já sabem se tem solução ou não, né? Acho que todo mundo já caiu num problema aí, de repente, sei lá, de operações ou de termodinâmica, ou uma matéria qualquer. Vocês viram que vocês não tinham dados suficientes para resolver aquele exercício. Já aconteceu com vocês já? Com certeza. Com certeza, né? Então, isso às vezes acontece. Às vezes o professor esquece de fornecer um dado, vocês estão pedindo alguma coisa. Aí, se vocês calcularem, se fizerem esse cálculo de grau de liberdade, vocês vão ter certeza que o problema está faltando informações, tá? E aí vocês podem, então, por exemplo, nesse exercício aqui, né, com esse W desconhecido, já caiu na prova exercício igual a esse, tá, pessoal? Vocês estão fazendo a prova lá presencialmente, né? Professor, não tem solução, né? Realmente não tem, a não ser que você faça o quê? Que você atribua o valor para W1, por exemplo, tá? Então, às vezes, para eu deixar uma prova diferente de cada um de vocês, vou fazer o quê? Colocar um G igual a 1 para vocês. Aí eu sei, aí, por exemplo, a Janaína colocou W1 igual a 100. A Juliana colocou 500. Cada um vai ter uma solução diferente. Aí fica até melhor para eu saber que vocês realmente fizeram sozinhos o exercício, tá? Cada um vai ter uma solução. Cada um vai ter uma solução. Claro que vocês não cometerem nenhum erro de cálculo no meio do caminho aí, né? Cada solução de vocês vai estar certa, tá? Por quê? Porque o grau de liberdade do exercício era igual a 1. Então, a gente tem uma infinidade de soluções, tá? Para quem atribuiu o W1 igual a 100, vai ter um resultado. Para quem colocou W1 igual a 50, vai ter outro. Para quem colocou W2, por exemplo, igual a 50, vai ter outra resposta. W2 igual a 100 vai ter outra. E assim por diante, tá? Então, a gente tem uma infinidade de soluções. Então, fiquem espertos com esse G aí, tá? Às vezes, você tem que fazer alguma atribuição de valor para chegar numa resposta. E, como eu falei para vocês, né, às vezes a gente põe tanta informação no exercício que o G fica negativo e não tem solução. Aí não, aí tá errado mesmo, tá? Aí não tem como vocês resolverem, porque o G é negativo. Né? Tranquilo? Sim. Obrigada, Alexandre. E aí, pessoal, para fechar, tá? Vou deixar um exercício bonitinho também aqui, que tá lá no PowerPoint, tá? Que é esse de fabricação de vodka, tá? Então, a gente tem aí uma coluna de destilação, tá? Então, eu entro aí com 5.000 quilos por hora, né? Toneladas por hora de mosto, que é o fermentado de cereais mais água. Então, nessa corrente 1, pessoal, eu tenho aí 2 componentes, né? Que é o fermentado mais a água, né? Os cereais, a gente pode chamar de sólidos, mais a água, tá? Com concentração de 8% em etanol. Então, pessoal, não, na verdade, a gente está separando 2 componentes, tá? Apenas etanol e água. Tá? Esse fermentado aí é um fermentado que tem etanol e água. Então, eu estou entrando com 8% em etanol na minha coluna de destilação. E aí, o que acontece? Né? Eu faço a destilação, né? O produto mais volátil vai evaporando primeiro, né? Então, o álcool vai sair no topo da minha coluna de destilação. Nesse topo da coluna, eu tenho 90% em massa de álcool, tá? E já na base, né, no resíduo, eu tenho 95% em massa de água, tá? Sai o vapor, né, pessoal, lá pelo topo da coluna, e esse vapor, ele vai passar por um condensador, para ele mudar de fase. Tá? E eu sei que a vazão de vapor que sai é de 250 quilos por hora. Para enriquecer a coluna, uma parte do condensado retorna para a minha coluna de destilação, enquanto a outra sai como produto destilado.
tá? Aí depois eu pego esse destilado e eu vou diluir em água, tá? Em um misturador, para obter a vodka com 37% em massa de etanol, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer essa consideração aí que a gente não tem impurezas no mosto, então o mosto é uma mistura água-etanol. Então, a gente tem que determinar o que aí? As correntes do problema, tudo, né, na verdade, tá? A razão entre a vazão de refluxo, é aquela vazão que volta para a coluna de destilação, depois de condensado, e a vazão de destilado. E aí, pessoal, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dimensionar o tanque cilíndrico, tá? Que é um misturador, onde mistura, né, o destilado com a água, tá? Para diluir esse destilado aí. A gente sabe, pessoal, de antemão, que a gente vai instalar esse tanque em uma fábrica que tem 3,5 metros de pé direito, e a gente sabe também que esse misturador vai ficar misturando ali, né, um tempo de residência de 45 minutos. Ok? Então, a gente vai calcular o diâmetro desse tanque aí, desse misturador. Então, isso vai ficar aí para vocês fazerem. Então, pessoal, o primeiro passo é fazer o fluxograma, né? Então, nesse fluxograma, o que acontece? Nós temos aí 3 equipamentos, né? Nós temos a coluna de destilação, nós temos o condensador, que é acoplado a essa coluna, e nós temos o tanque de mistura, né? Então, nós vamos ter 3 equipamentos no nosso fluxograma, para a gente fazer o dimensionamento desses equipamentos aí depois, tá? Então, vamos fazer o desenho aí do fluxograma. Aqui eu fiz a mão mesmo, tá? Não deu tempo de fazer no computador, tá? Mas imagine, eu tenho uma coluna de destilação, tá? Pessoal, eu chamei de componente etanol, 2, componente água. Nesse caso aqui, no anterior eram 3 componentes, esse aqui são 2 só, tá? Etanol e água. Então, eu estou alimentando a minha coluna de destilação com uma vazão conhecida, tá? Uma vazão máxima de 5.000 kg por hora. Então, W1 asterisco, é conhecido. Eu sei também que eu tenho uma composição de 8% de etanol. Então, o X11, a quantidade de etanol presente, né? A fração máxima de etanol na corrente 1 é 8%. É uma variável conhecida também. Eu estou alimentando a minha coluna de destilação, tá? No topo sai o destilado, que eu sei, também da corrente 2, né? Que esse destilado sai a uma vazão máxima de 250 kg por hora, tá? E eu sei também que ele sai com 90% de etanol. Então, meu X12 é 0,9. Então, são 2 variáveis também conhecidas, tá? O que acontece, pessoal? Esse destilado, esse vapor, ele vai ser condensado no condensador, tá? Aqui só muda de fase. Muda de fase. Uma parte, chama de corrente de refluxo, né? Retorna para a coluna, para quê? Enriquecer aqui e aumentar a eficiência do processo. E uma parte vai para o misturador. Aqui é o tanque de mistura, tá? Com essa fração máxima de etanol aqui. O que eu faço? Misturo esse destilado com água. Então, a corrente 6 é 100% água. Misturo os dois e obtenho a minha vodka. A minha meta de projeto, pessoal, é que a vodka tenha 37% de etanol. Então, meu X17 é uma meta de projeto, tá? É uma variável especificada.
0,37. Ok? E eu não falei, né, mas eu também sei que meu resíduo aqui na coluna de destilação, minha corrente 3, sai com 95% de água. Se 95% é água, o resto é o quê? Etanol. Então, se X23 é 0,95, X13 é 0,05. Então, esse é o fluxograma para vocês fazerem o exemplo 2. Tá claro aí, pessoal? Como a gente monta esse fluxograma? É assim que vocês imaginavam? Imaginaram? Assim, Alexandre. Ok? Então, agora aí vocês montarem as equações de balanço de massa, tá? Nesse caso, a gente vai estar ainda ignorando, tá? O balanço de energia. E vocês, então, vão calcular essas correntes, né? Vão calcular W3, W4, X14, W5, X15, W6, W7. E, além disso, vocês vão dimensionar depois o volume desse tanque aqui cilíndrico, tá? E aí, então, vocês vão ter resolvido esse segundo exemplo. Então, aqui é balanço de massa. Pessoal, fica como dica, tá? Quando a gente tem corrente de refluxo, tá? Como a gente tem aqui nessa coluna de destilação, essa corrente que volta aqui é a corrente 4, volta para o equipamento, tá? Qual que é a dica que eu deixo para vocês? Vocês fazerem um balanço de massa, pessoal, nesse volume de controle aqui, tá? Vai ficar bem mais fácil de vocês resolverem esse exercício, se vocês pegarem o volume de controle, acoplando, tá? Essa coluna de destilação junto com o condensador. Então, qual que é a dica? Façam esse volume de controle aqui, tá? Então, vai ficar, por exemplo, né? Se a gente for pensar no balanço de massa global, W1 é igual a... Quem que entra? W1. Quem que sai? Do volume de controle, pessoal, quem sai é W3 e W5. Então, o balanço de massa global, nesse caso, ficaria o quê? W1 é igual a W3 mais W5. Vocês entenderam esse volume de controle? Sim. Tá? Então, fica essa dica aí. Depois, vocês podem fazer o balanço de massa apenas para o condensador e depois para o misturador. E aí, vocês vão conseguir chegar nos resultados. Tá? Para vocês conferirem depois, eu vou deixar aqui as respostas, tá? Eu deixei aqui só do W7, mas se vocês chegarem, vocês vão chegar em vários cálculos de W aí, vão chegar nesse W7. Essa aqui, tá, é a vazão de refluxo, né? Vazão de refluxo, quem que é, pessoal? Vai ser, como ele fala no enunciado, né? É a razão entre a vazão de refluxo e a vazão de destilado. Então, é dividir, né? W4 por W5. É isso que ele pede no item B. E no item C, vocês vão calcular o diâmetro do tanque, né? Que ele é um tanque cilíndrico, né? Então, vocês conseguem calcular o volume de um cilindro, né? Com o volume e com o tempo de residência, e com essa informação da altura. Então, pessoal, imagine, por exemplo, vocês estão numa fábrica que tem um pé direito de 3,5 metros. Qual seria a lógica? Vocês teriam uma altura do tanque, né, menor que 3,5, porque senão o tanque não entra na fábrica, tá? Então, fica para vocês a critério definir essa altura do tanque, né? Mas, se vocês considerarem essa altura de 3, como eu considerei aqui, para ter um meio metro de distância entre o topo do tanque e o teto da fábrica, né? Então, eu deixei aí meio metro de distância. Se vocês adotarem esse H de 3 e considerarem o Rho, que eu não dei no exercício também, tá? De 950 kg por metro cúbico, o Rho da vodka, vocês vão chegar nesse diâmetro aqui do tanque, tá? Com essas considerações, né? Desse Rho
e dessa altura do tanque, tá? É claro que se pegar uma altura aí de 2,5, de 2, vai ter um diâmetro diferente, tá? Aí fica a critério de vocês definirem aí essa altura do tanque. Só que tem que ser, né, obviamente, menor que 3,5 metros, porque senão o tanque não cabe na fábrica, tá? Então, aí vocês ficam com esses 2 exemplos para resolverem, e para praticar mais um pouco, eu também deixei mais 3 exercícios, tá? No campus virtual, certo? Aí é questão aí mesmo para praticar, tá? Porque vocês vão ter o roteiro para entregar só na semana que vem, tá? Alguma dúvida sobre o material exposto hoje? Bom, por enquanto não, acho que surge na hora que a gente começar a fazer sozinho, né? Aí que vai Sim, ser uma dúvida ou outra. sim. Eu até vi, pessoal, o fórum hoje, vi hoje só hoje de manhã, tá? O fórum lá das dúvidas, aí tinha uma dúvida da Marelice, aí eu vi que agora, acho que é a Letícia, né, que respondeu, se ela tiver aí, pode confirmar, tá? Achei bem legal essa interação, a ideia do fórum é que vocês interajam mesmo, tá? Até Larissa, né, ou Letícia, colocou lá o print da resolução dela. Eu achei bem legal isso para esses exemplos, pessoal. Quem quiser seguir esse exemplo, tá, de colocar lá, eu fiz desse jeito e colocar lá no fórum para a gente conferir se está certo, tá? Para o resto da turma conferir se está certo. É bem legal essa interação, né? Então, se alguém resolver, por exemplo, o exemplo 1 e quiser colocar lá o print no fórum, a gente pode discutir se está certo ou não, comentar as respostas de vocês pelo fórum, ok? Então, vamos manter essa interação aí, já que a gente não está presente, né? Não estamos juntos presencialmente. Se a gente tentar manter essa interação pelo fórum, a gente consegue bons resultados, tá? Porque a dúvida de um pode ser a mesma de outras pessoas, né? E a gente esclarece todas as dúvidas de uma vez só. E às vezes entre vocês mesmos, um esclarece a dúvida do outro, ok? Alguma questão? Então, pessoal, vocês vão ver que para resolver o exemplo 1 aí, aquele lá da extração, tá? Vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para achar aí a solução, tá? É uma equação jogando na outra, tem que fazer várias equações resolvidas simultaneamente, tá? E aí, para minorar esse problema aí de ordem de solução de equações, a gente vai ver o algoritmo na semana que vem, tá? Que vai ordenar essas equações, né? Mas isso fica para semana que vem, para quarta-feira, tá? Quanto ao material de hoje, eu acho que era isso, né? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode ir parando por aqui. Mais alguma questão? Por enquanto não. Então tá bom, tá? Agradeço aí a paciência de todos e desejo a todos aí um ótimo fim de semana. E qualquer dúvida, postem lá no fórum. E aí vocês mesmos podem responder e depois eu respondo também, tá? E nos reencontramos aí na quarta-feira que vem. Então, até mais. Até, obrigada, Alexandre.